Está na altura de começar com a engenharia dos materiais. Vamos aplicar todos os conceitos que vimos anteriormente em ciência dos materiais e vamos começar com a liga mais importante, o aço. Temos 5 módulos para começar dedicados ao diagrama de equilíbrio ferro-carbono e vamos começar com as variedades alotrópicas do ferro. Ora, como sabem, acabamos a parte de ciência dos materiais. Vamos agora iniciar a engenharia dos materiais. Vamos usar tudo o que aprendemos até agora e vamos aplicar a materiais usados em engenharia, particularmente a engenharia mecânica. E vamos começar com a liga mais importante, de longe, de muito longe, que é o aço. No aço há muitos temas para ver. O primeiro grande tema que nós vamos abordar é o diagrama de equilíbrio, ferro-carbono, que já é uma ferramenta muito importante e que me vai permitir prever a constituição, a microestrutura do aço no estado recozido. Recozido é um tratamento térmico que coloca o aço em condições próximas do estado de equilíbrio. Mas antes de começar com o diagrama de equilíbrio ferro-carbono, quero ver convosco as 3 variedades alotrópicas do ferro. Uma propriedade muito importante e que está na origem dos tratamentos térmicos dos aços. Vamos falar do ferro puro, da ferrite e da austenite. Mas, antes de começar, porquê que o aço é assim tão importante? Porquê que é a liga mais utilizada em projeto de máquinas, de estruturas? Fundamentalmente por 2 razões. É barato, é muito barato, dentro dos metais é do mais barato, e depois, para além disso, tem excelentes propriedades mecânicas. Portanto, temos quase tudo o que nós queremos escolhendo o aço. No entanto, existe uma grande variedade de aços, muitos aços diferentes. E então, somos confrontados com qual é o aço melhor para uma determinada aplicação, aquele que tem as melhores propriedades mecânicas, mas também o menos caro. Há aços muito baratos e aços muito mais caros. E depois de escolher o aço, devemos saber escolher o tratamento térmico para tirar o máximo partido do aço. Ele tem algumas propriedades latentes dentro dele, é preciso saber tirar partido disso através do tratamento térmico mais adequado. E então, vejamos as 3 variedades alotrópicas do ferro. O ferro apresenta um polimorfismo cristalino. Polimorfismo cristalino, variedades alotrópicas, são conceitos que nós demos em cristalografia. Estão a ver? Em engenharia dos materiais, eu não consigo dar engenharia de materiais sem buscar constantemente a parte teórica à ciência dos materiais. Okay? A ciência dos materiais é a base. A engenharia dos materiais é a aplicação dessa base. Portanto, tem que estar sempre presente aqueles conceitos que nós aprendemos anteriormente. E então, o ferro tem uma estrutura CCC, mais um termo, cúbica de couro centrado, é o ferro alfa, que está presente até aproximadamente 900 graus. Portanto, desde a temperatura ambiente até 900 graus, a estrutura cristalina do ferro é CCC. Depois passa de CCC para CFC, portanto aqui é alfa, CCC. De 900 até 1400 aproximadamente é gama, chama-se austenite e tem uma estrutura cúbica de face centradas. De 1400 a 1500 aproximadamente volta para CCC, mas é a ferrite delta, não é alfa, é a ferrite delta. Portanto, ele tem 2 tipos de CCC, uma a baixa temperatura, que é a ferrite alfa, e outra a alta temperatura, que é a ferrite delta. E depois tem uma estrutura austenítica, designada por gama, que tem uma estrutura cristalina CFC. Esta delta não é assim muito importante, se a esquecerem não faz mal nenhum. Agora, esta aqui e esta aqui é que são essenciais e que estão na origem dos tratamentos térmicos. A tempra-martensítica, que é o tratamento térmico rei, existe porque existe austenite a alta temperatura e porque existe ferrite a baixa temperatura. Se não existissem estas 2 estruturas cristalinas, não era possível obter a martensite, que é o constituinte mais duro dos aços. Este gráfico que vocês estão a ver
é uma análise térmica que permitiu então determinar os pontos de transformação. No arrefecimento e tem os ARs, no aquecimento e tem os ACs. Mas há outra maneira de determinar as temperaturas de transformação, por exemplo, por análise dilatométrica, que veremos mais à frente. Algumas características associadas a estas estruturas cristalinas, a ferrite, para começar, a ferrite alfa. CCC, já vimos, estável abaixo de 900, à volta de 900, mais rigorosamente 912, e a parte mais importante está aqui. Até está vermelho, mas eu contorno. A solubilidade do carbono no ferro alfa é praticamente zero. Inferior a 0,006, isto em bom português é praticamente zero, a temperatura ambiente. Isto quer dizer que o aço, e eu não introduzi isso porque isso é quase cultura geral, o aço é uma liga de ferro com carbono. Todos sabem isto. Mas, aparentemente, a solubilidade do carbono no ferro alfa, que é aquela que existe à temperatura ambiente, é nula. Portanto, aqui o carbono vai ter que ir para outro sítio, que ainda não sabemos bem. Na ferrite ele não fica, porque a ferrite não consegue absorver carbono. Ok? Número ou percentagem de interstícios, 32%. Interstícios ou vazios, se quiserem, 32%. Como é que chegamos ao 32%? Se bem se recordam, na cristalografia, o fator de ocupação atómica, que tinha a ver com a percentagem de volume ocupada por átomos, era de 68%. Recordam-se disso? Portanto, o resto é vazio. 100 menos 68 dá os tais 32. Número total de átomos por malha, 2. Cabem 2 átomos inteiros. Também devem-se recordar desse cálculo. A CCC tem direções de máxima compacidade atómica, que são as diagonais do cubo, ok? Do tipo 1,1. E o número de coordenação é de 8. Se olharem para o meio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos que tocam neste átomo do meio. Relativamente à austenite CFC, estrutura cristalina diferente, a partir de 900 até 1400 aproximadamente. Mas aqui a mais importante, a informação mais importante é esta. É que a solubilidade de carbono no ferro gama, na austenite, é ou pode ir até aproximadamente 2%. Isto é um avanço considerável. Passamos de zero, no caso da ferrite, para quase, ou mais até um bocadinho do que 2%. Não parece muito 2%, mas vai fazer toda a diferença. Okay? Percentagem de interstícios, 26, de onde vem o fator de ocupação atómica para a CFC é de 72%, ou 74%, portanto, o resto é interstício, 100 menos 74 dá o 26. Logo aqui, à partida, há aqui uma coisa que é difícil de entender, porque ele tem menos vazios do que a ferrite, a austenite tem menos vazios do que a ferrite, no entanto, consegue absorver mais carbono. Aqui há alguma coisa que não bate certo neste momento. Número de átomos total por malha, 4. Já vem da cristalografia. Estrutura muito deformável. Porquê? Porque tem muitos sistemas de deslizamento. Porquê? Porque tem direções de máxima compacidade atómica e planos de máxima compacidade. Tem 12 sistemas de deslizamento. Já sabem a palavra-chave em termos de propriedades mecânicas associada à CFC é ductilidade. O número de coordenação é de 12, é o máximo, que é também verdade na HC. E outra coisa importante, que é a passagem da ferrite para a austenite, dá-se com uma contração. Porquê? Porque a austenite é mais compacta, é mais densa do que a ferrite. Portanto, ao passar de ferrite para a austenite, vai haver uma contração. Se vocês medirem o alongamento de um provete em função da temperatura, quando há a transformação ferrite-austenite, vai aparecer um ponto singular, uma mudança de declive correspondendo justamente à passagem de ferrite para austenite, que é outra maneira de medir as mudanças de fase. Uma delas já conhecemos, a análise térmica. Outra é justamente esta análise do comprimento de um provete pequeno, que é a análise dilatométrica, que tem a ver com a dilatação do provete. Quando é uma passagem de um para o outro, há contrações ou dilatações e nós vamos conseguir detectar facilmente na curva, é isso.
Mas voltando à questão da solubilidade, que é a parte mais importante deste módulo. Já vimos que a austenite consegue dissolver até 2%, ferrite 0%. Mas a ferrite tem mais espaços do que a austenite. Porquê? Então que a austenite consegue dissolver mais. Isto tem a ver com o tamanho dos vazios. A verdade é que ela tem menos, globalmente. Mas o tamanho de cada um é maior do que o tamanho de cada um na CCC. Okay? Vocês têm aqui representados os tipos de vazios na austenite. Os interstícios octaédricos e os interstícios tetraédricos. Há dois tipos. E os átomos de carbono são muito mais pequenos do que os átomos de ferro. Portanto, eles vão alojar-se nestes interstícios, nestes vazios, ou aqui ou aqui. E, preferencialmente, vão para os interstícios maiores, onde eles se podem acomodar melhor. Reparem no seguinte, o átomo de carbono tem este raio atómico, 0,07 nanómetros, enquanto que um octaédrico consegue acomodar um átomo 0,052 e um tetraédrico 0,028. Portanto, quer num caso, quer noutro, vai entrar, mas vai entrar à força. Porque ele, para entrar facilmente, tinha que ter um raio inferior ao espaço. Portanto, vai entrar à força e só consegue entrar até 2%. Já é muito, vai fazer toda a diferença. Mas reparem que mesmo neste caso, não é fácil entrar na rede, nos interstícios. Ok? Na CCC nem se fala. Nem se fala porquê? Porque, recordo-vos, carbono 0,07, um interstício tetraédrico 0,035, um octaédrico 0,019 é demasiado pequeno, ok? É o dobro. O carbono tem o dobro do espaço permitido pela CCC. Portanto, não chega a entrar, fica à porta. Por isso é que a CCC, a ferrite, não consegue dissolver carbono, ok? O carbono vai ter que ir para outro sítio, vai formar uma nova fase, que é a cementite. Mas isto parece que não, que é um pormenor esta questão da solubilidade, mas vai fazer toda a diferença nos tratamentos térmicos. Não se esqueçam disso. Austenite, até 2%, ferrite, praticamente zero.